Muito bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021. Está no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas, aqui onde a gente vai trazer para você o andamento dos preços, as principais notícias desta manhã de sexta-feira. Já adianto, dia de alta para todas as commodities, altas boas, dia de queda de cerca de 2% do índice dólar. Veja a relação entre estes dois mercados, esses dois ativos, importantíssimo a gente ficar de olho nisso. A gente vai comentar então um pouco sobre isso. Vamos comentar também sobre a questão climática nos Estados Unidos. Os mapas estão mostrando chuvas abaixo da média, temperaturas acima, e isso, senhoras e senhores, só pode significar o quê? Preços em alta, alerta, preocupação quando o assunto é realmente a safra 21-22 lá dos Estados Unidos. Então a gente está de olho nisso tudo e a gente vai te atualizar dessas informações por aqui. Lembrando que conosco está Letícia Guimarães, certo? Nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas. Então, todas aquelas perguntas que eu não consegui responder para vocês agora, a gente vai respondendo ao longo do dia. Mas mande a sua pergunta, mande as suas dúvidas, os seus questionamentos e a gente vai tentando te trazer o máximo de informações por aqui. Tá certo? Mais do que isso, é importante a gente lembrar que conosco temos a Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, que apoia o Bom Dia Agronegócio. Então já siga esse perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, para você ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Alberto Rossi já mandando informação aqui pra gente, ó. Bom dia, chuva no Paraná. Que bom. Alberto, isso é bom, né? Vai te ajudar de alguma forma. Me diga o que significa essa chuva para você, em que região você está. E você que está nos acompanhando, mande de onde você está falando. Mande sua cidade, seu estado. A gente quer saber até onde chegam as informações do Notícias Agrícolas, senhoras e senhores. Vamos nós, né, pessoal? Vamos nós aqui, ó, fazer um primeiro giro ali pelos preços, porque temos aí, como eu falei, todas as commodities subindo nesta manhã de sexta-feira. A soja sobe 0,96% agora, Bolsa de Chicago. Milho, 1,06%. Trigo, mais de 2% de alta na Bolsa de Chicago. Já já a gente vai detalhar estes preços. Café, 2% de alta na Bolsa de Nova York. Açúcar, 0,29% de ganho. O algodão, 0,52% de alta. O petróleo WTI, 0,32% de ganho. Vamos dar uma olhadinha nas outras commodities, que não as agrícolas? Vamos dar uma olhadinha aqui nas metálicas para saber como é que está esse mercado. O petróleo Brent também sobe, mas sobe um pouquinho menos do que o WTI, sobe 0,12% nessa manhã de hoje. O gás natural, 0,14%. Ao contrário das agrícolas, as commodities metálicas recuam. O ouro perde 0,63%, a prata 0,93% e o cobre 0,13%. E como eu já adiantei, o índice dólar neste momento virou o jogo, hein? 0,08% de alta. Então, um pequeno ganho aí, estabilidade para o índice dólar. Veja a volatilidade do mercado financeiro. Inclusive, os índices acionários norte-americanos também trabalhando em alta. Alguns, né? Outros, a gente está aqui observando, ainda não abriram, já já a gente tem mercado aberto. Aí a gente vai conseguir entender um pouco mais. O S&P 500, VIX, também tá caindo um pouquinho mais. Então, a gente tá aqui de olho em todas essas informações, tá certo? Então, hoje um dia importante aqui de influência do mercado financeiro também. Vamos lá, olha só, a gente já tem aqui, ó, Valdomiro Guber de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, Esplanada na Bahia. O Renildo pergunta, soja sobe mais? O dólar abaixa? O Alberto nos confirmando aqui que essa chuva ajuda muito o trigo, que estava precisando de chuva, ainda bem, portanto, que chegou. O pessoal da AgroPrime conosco, em Jataí, no Goiás, Barreiras, na Bahia, Montevidéu, no Goiás, Matupá, Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Goiás, Pitanga, no Paraná, e quem, né, nossa fã número 1 do Bom Dia Agronegócio, Dona Eliana, lá de Valinhos, que hoje nos manda berinjela, laranja, pepino e tomate, né? Já foi à feira. A Dona Eliana não foi à feira, ela foi à quitanda. Dona Eliana descobriu uma quitanda em Valinhos, senhoras e senhores,
a pessoa virou fã, né? E como ela já gosta de um agronegócio, tá aí, ó. Bom, vamos falar então, pessoal, vamos começar com os grãos lá na Bolsa de Chicago, porque como eu falei, é um dia importante aí para as cotações. A soja nesse momento tem altas que variam de 12,5 pontos a 15,5 pontos de alta, tá? O agosto tem 14 dólares e 63, o setembro 14,9, o janeiro 13 dólares e 97 e o março 13 dólares e 78 cents por bushel. No milho, nós temos aí, deixa eu abrir aqui a tela do milho, altas um pouco mais tímidas, que variam de 3,25 a 4 pontos mais 25. Setembro, 5,67. Dezembro, referência para a safra americana, 5 dólares e 60. O março, 5,68. O maio, 5 dólares e 72. No trigo, os ganhos são tão importantes quanto os da soja. Setembro, 6 dólares e 86, 14 pontos mais 25 de alta. Aí, dezembro, março e maio também sobem entre 12 e 14 pontos, com o dezembro valendo 6 dólares e 92 cents por bushel. Senhores, vamos começar falando da questão climática? Porque hoje, quando logo cedinho eu cheguei aqui, vi esses preços em alta, já fui logo dar uma olhadinha ali nos mapas do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima do governo americano. E estes mapas nos mostram, para as previsões dos próximos 6 a 10 dias, esses mapas já estão disponíveis no Notícias Agrícolas, tá? Para você acompanhar. Nos mostram uma faixa quase total do Corn Belt para o período de 21 a 25 de julho, de chuvas abaixo da média, tá? A região mais afetada, né, que vai sofrer mais, continua sendo a região das Dakotas e do estado do Nebraska. O que me chama a atenção nesses mapas, porém, é que a metade leste, ou melhor, nordeste, né, o norte e o leste ali dos Estados Unidos, eles também vão sofrer com essas chuvas abaixo da média. Nós tínhamos, né, as previsões mostrando que essa preocupação ela estava mais restrita à parte noroeste. Agora ela pega quase todo o extremo norte ali dos Estados Unidos até vir para o centro-norte. Então, estados como Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, também vão começar a sofrer com essas chuvas abaixo da média nesses períodos de 21 a 25 de julho, tá? Então, é muito importante você acompanhar esses mapas. A gente tem trazido esses mapas diariamente atualizados aqui no Notícias Agrícolas e, óbvio, que o mercado não observa só o modelo americano. O mercado vai acompanhando os demais modelos climáticos também para entender onde eles divergem, onde convergem, e isso é importante para a gente entender o andamento das cotações. Mas de uma forma generalista, vamos dizer assim, estes modelos americanos trazem certa preocupação. Quando a gente olha para o mapa de temperaturas, a gente vê que esta mesma região vai sofrer com temperaturas acima da média. Aí, a faixa, porque lembrem-se, né, o mapa dos Estados Unidos é basicamente esse formato. Então, o Corn Belt está aqui, né, assim, de uma forma muito simplista, explicando. E aí, quando a gente olha para a questão das temperaturas, elas estão mais... Deixa eu até olhar aqui como é que está dando para explicar mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? A gente está olhando para essa parte aqui, ó, de temperaturas muito elevadas, que são estados importantes de produção, né? O que são, quais são esses estados, né? Os que mais vão sofrer efetivamente com as temperaturas elevadas, mais uma vez, as Dakotas, né? Tô até aqui abrindo o mapa dos Estados Unidos para trazer o resto desses estados que estão sofrendo aí com as temperaturas elevadas. Então, a gente tem as Dakotas, Minnesota, Nebraska, um pedaço de Wisconsin, Iowa, o Kansas, um pedacinho do Kansas também vai sofrer com essas temperaturas elevadas. E aí a gente vai mais para lá, né? Mais para o leste. A gente vai ver que há um pedacinho ali de Illinois sofrendo com essa situação. Um pedacinho, né, de Iowa, que é um pedacinho importante. Então, veja que são estados chaves na produção de grãos nos Estados Unidos, com essas previsões que são adversas. Por quê?
Porque nesse momento a gente tem fases, tanto para a soja quanto para o milho, de desenvolvimento já avançado. Então, o milho está na fase de pendoamento e a soja está com 46% dos campos já na fase de floração. Isso é bastante preocupante, por quê? Porque são fases onde a presença da umidade, de chuvas regulares e de temperaturas que poderiam ser um pouco mais amenas seriam necessárias. Então, por isso que há essa luz amarela aí em cima dessa questão toda do clima nos Estados Unidos. Os mapas para agosto, que também foram divulgados, e hoje a gente vai divulgá-los também aqui no Notícias. Tô até abrindo aqui para ver se a gente consegue comentar um pouquinho do clima previsto para agosto, quando a gente fala de previsões um pouquinho mais alongadas. Eles também mostram essas chuvas abaixo da média e essas temperaturas que estão aí subindo um pouquinho. Então, vejam como há preocupações aí, pelo menos no médio prazo, para o clima nos Estados Unidos. E para regiões que não vinham sofrendo tanto com a falta de chuvas. É isso que está aí no radar dos mercados, né? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Então, nós temos aí... Essas preocupações para agosto, né? Se a gente abre... Eu vou disponibilizar esse mapa para vocês na sequência, tá? Se a gente abre o mapa para agosto, né, que foi divulgado ontem, para todo o mês de agosto, a gente vê que os estados que mais sofrem ainda são Dakotas, Nebraska. Ali na porção mais a leste dos Estados Unidos, as chuvas devem ficar dentro da normalidade, né? Para agosto. Então, final de julho, chuvas abaixo da média. Agosto, as previsões até este momento dentro da normalidade, de acordo com o NOAA, Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, modelo americano, tá? Então, essa é a condição. Se a gente olha para as temperaturas, elas já estão acima da média numa porção maior dos Estados Unidos, também uma concentração mais a oeste, mas também o extremo leste dos Estados Unidos sofrendo. Por isso que a gente vai ver um pedacinho de Illinois, de Indiana e quase todo Ohio sofrendo com temperaturas acima da média, além de Minnesota, Nebraska, Dakotas, Wisconsin, e ali vai preocupar realmente, tá? Ali é uma situação um pouco mais delicada. Então, isso quer dizer que a safra americana vai quebrar? Não. Isso quer dizer que a safra americana vai vir cheia? Não. Isso quer dizer que a gente está numa fase de decisão e de definição dessas respostas, né? Por isso que o mercado tem se mantido tão volátil, como já a gente vinha falando aqui há meses, desde o início do preparativo da safra 21-22 dos Estados Unidos. Além dessa volatilidade natural imposta pelo clima, a volatilidade se intensifica por dois fatores. Número 1, a área estimada pelo USDA, né, reportada pelo USDA, no último dia 30 de junho, ela veio abaixo do que o mercado esperava. Manutenção para a soja em relação aos números de maio, mas um pouquinho maior, 5% maior, na verdade, do que a área 2021. Mas em maio a gente teve um número, o USDA esperava uma correção para cima em junho. O mercado esperava uma correção para cima do USDA em junho, não veio. Então, mais pressão para monitoramento do clima. E a outra questão é que os estoques americanos de grãos já são muito baixos, né? Já são extremamente apertados. E por isso, naturalmente, já vinha uma pressão maior sobre essa safra 2021-22. Então, as perdas de produtividade que podem aí começar a aparecer, porque neste momento essa diversidade climática ela já promove uma perda mais efetiva, né, para a safra americana, ela começa já a trazer essa preocupação quando o assunto é estoque, né? Quando a gente ainda está olhando para a oferta. O clima e o que vai ser efetivamente produzido pelos Estados Unidos é um dos principais drivers do mercado agora, um dos principais direcionadores. Conforme as coisas vão se confirmando, a gente vai vendo que outros fatores pesam um pouco mais sobre o mercado, como a demanda, por exemplo, né? Em determinado momento, a gente vai virar a bússola do mercado para a questão da demanda. Por enquanto, o clima ainda é a questão central para o andamento dos preços na Bolsa de Chicago. Por que o trigo está subindo 2% tanto quanto a soja?
porque a gente tem ali o trigo sendo uma das culturas que mais sofre nesse momento. Essas regiões ali das Dakotas, do Nebraska ali, elas sofrem, né, ali nas planícies do norte, elas sofrem muito, porque são regiões importantes na produção de trigo. Então, é isso que está, né, olhando, é para isso que a gente está olhando agora no mercado. Então, é a questão climática, tá? Foco na questão climática. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários para a gente poder dar continuidade aqui aos comentários, né? Na sequência. Bom, então temos essa questão climática. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui sobre a questão do mercado da soja foram os números que foram informados ontem pela NOPA, Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas lá dos Estados Unidos. O esmagamento de soja nos Estados Unidos ficou abaixo do esperado, da expectativa do mercado para quando a gente olha ali o mês de junho, né? E também foi o menor volume desde junho de 2019. Isso trouxe uma certa pressão para o mercado, porque nós temos ali uma redução no esmagamento, mas essa redução no esmagamento, ela acaba sendo justificada por quê? Porque nós temos menos volume de soja para esmagar nos Estados Unidos agora, dado esses baixos estoques, dado essa oferta bastante restrita, né, da safra 2021, que quebrou, se lembram, foi uma safra de 112 milhões de toneladas, e também pelos altos preços, né, as margens apertadas dos processadores. Isso resultou, portanto, nesse esmagamento um pouquinho mais pressionado para o processador americano. E, consequentemente, os estoques de óleo de soja vieram também um pouco mais baixos do que o mercado esperava, justamente refletindo esse cenário. Outro ponto importante, nós temos que olhar a questão dos biocombustíveis lá nos Estados Unidos. Então, isso também é um ponto importante para a gente entender a demanda interna americana, não só por soja, mas também por milho, uma vez que 1/3 da produção norte-americana de milho está destinada à produção de etanol, tá? Então, atenção a essas informações todas. Esses números também foram detalhados por nós ontem, estão aqui. Segundo Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da Safras e Mercado, nós não temos uma mudança de tendência para fechar o ano comercial, o ano agrícola norte-americano, com um esmagamento recorde que deve alcançar 62 milhões de toneladas, tá? Ontem o Luiz falou bastante sobre isso com o Alexander Horta no fechamento do mercado. Vale a pena então recuperar essa entrevista se você quiser saber um pouco mais. E também a notícia do NOPA, tá? Para entender como é que tá essa questão do esmagamento e da demanda norte-americana, a demanda interna lá para os Estados Unidos, tá bem? Vale a pena acompanhar estas informações. Vamos lá. Falando agora, né, virando a chave para o nosso mercado brasileiro. Para preços de soja aqui no Brasil, a gente ainda tem um momento bastante favorável, as cotações estão em patamares elevados, o dólar, né, ontem o dólar fechou em alta, R$ 5,12, uma alta de 0,60%. Na contramão, nós tivemos uma pequena baixa em Chicago, uma coisa compensando a outra. E isso tem vindo acontecendo aí nos últimos dias. Então, a gente ainda tem preços bastante interessantes no interior do Brasil, a gente ainda tem preços bastante interessantes ali quando a gente observa o mercado de portos, e a gente ainda tem competitividade frente à soja americana também, segundo explicam os analistas de mercado. E isso nos faz ainda estar bastante ativo nas compras chinesas. Então, os chineses ainda estão comprando soja brasileira. Então, a gente está de olho nisso, tá? É uma necessidade da gente acompanhar. Os prêmios aqui no Brasil também estão subindo, então a gente monitora essa questão da demanda. A demanda tende também a se intensificar internamente neste segundo semestre. Pode haver uma disputa mais acirrada pelo restante da soja 2020 e 2021, porque tivemos ali a volta do B12, ou seja, os 12% de mistura obrigatória para o nosso biodiesel, para o leilão 81, que é o próximo leilão de biodiesel que acontece, e a tendência é de que esses 12% se mantenha aí para os próximos meses a ser confirmado. Mais do que isso, natural e tradicionalmente, a demanda interna por rações também é maior no segundo semestre e deve puxar um pouco mais de soja neste período, tá?
Na sequência, falando um pouquinho da formação dos preços do milho no nosso mercado também interno, mercado brasileiro. Continuam em alta os preços na B3 e no mercado físico, no mercado interno, aqui no interior do país, né? Quando a gente olha para o milho. Ontem conversei com o Roberto Carlos Rafael, analista de mercado da Germinar Corretora, e ele nos trazia um panorama bastante interessante, né? Ele dizia o seguinte, como é que fica, né, essa relação aí? O físico contamina a B3 de uma forma positiva ou a B3 contamina o físico, né? Os preços ainda sobem diante de alguns fatores. O dólar ajuda a puxar um pouquinho. A questão da colheita ainda acontecendo de forma bastante lenta no Brasil, principalmente nas principais regiões produtoras, ela tá, né, num ritmo bastante contido, bastante travado, e isso a gente deve ver colheita de milho safrinha ainda até agosto. Então, essa contenção da colheita diminui a oferta disponível, ajuda o preço a subir, a oferta é escassa, falta milho também de qualidade por conta de todos os problemas que a segunda safra de milho passou aqui no Brasil. A gente sabe que essa foi uma safrinha fadada ao sofrimento, a gente sabe, teve seca, teve plantio atrasado, teve cigarrinha, teve um monte de coisa, teve geada, e aí a gente foi sofrendo, então, com esses problemas todos, né? A gente tá acompanhando também essa situação. Então, os preços do milho aqui no Brasil ainda tem espaço para essa sustentação, devem seguir firmes. Segundo os analistas, a gente deve ter preços de milho altos até o ano que vem, né? Então, esse segundo semestre de 2021 e começo de 2022, as altas em Chicago, recentes, também ajudam a puxar os preços do milho aqui no Brasil, bem como as altas aqui no Brasil também refletem em Chicago diante dessa oferta escassa. Por quê? A escassez de milho ela não está concentrada somente no Brasil. A escassez de milho é uma realidade global. E isso a gente já vinha também alertando, né? Esse déficit de milho, esse déficit de soja global que existe. E um novo cenário começa a se desenhar agora para a temporada 2021-22. Mas precisamos da confirmação desses dados. Um dado importante que o Roberto Carlos Rafael me deu ontem, quando a gente olha para os principais produtores e players do mercado global de milho, mercado internacional de milho, o preço alto aqui do Brasil só perde por preço alto da China, quando a gente faz essa comparação, né? Então, hoje também a gente vai trazer uma matéria bem ampla falando sobre essa escassez de milho e como os preços estão se comportando, tá? Então, fique ligado que aí nas próximas horas tem clima nos Estados Unidos, previsão alongada para agosto, tem essa questão do déficit de milho e a gente vai trazendo informações aí ao longo do dia para você sempre ficar bem informado, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça que você pode também fazer a sua interatividade por lá, dizer de onde você está falando, mandar suas perguntas, seus comentários, fique à vontade, tá certo? A gente, inclusive, foi pro YouTube atendendo o pleito de vocês aqui, né? Queriam também a transmissão pelo YouTube. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que a gente tem aqui algumas perguntas, né? O Renildo tinha comentado sobre essa questão da alta, né, da soja, do dólar em queda. Uma coisa vai sempre compensando a outra, né, Renildo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Priscila nos mandando bom dia. Bom dia, Carla. Sobre exportação de carne bovina Brasil, tem alguma restrição para exportar para Taiwan? Olha só, o pessoal da LSX Energia Solar. Eu acho que não, tá? Eu vou confirmar isso com os especialistas, mas até onde me consta, não temos restrições para exportar para Taiwan. Mas se o pessoal que está na redação me acompanhando, Lê, se você estiver me acompanhando e estiver ali atenta a essa questão se puder, inclusive, perguntar para a Andressa, que, né, a nossa acompanha, sabe tudo sobre a pecuária brasileira, se você puder me checar essa informação, eu agradeço. Eu imagino que não tenhamos nenhuma restrição, mas vamos checar, tá bem? Manda um alô para os produtores rurais de Floresta, no Paraná, um alô para o pessoal de Floresta, no Paraná, obrigada pela audiência. Até quem não gosta da gente nos dá audiência, esse é o Notícias Agrícolas, né? Por isso que tá há tantos anos no ar.
Tiago Moraes, de Londrina, no Paraná. Bom dia, Tiago. A Letícia Silva também conosco. O Wanderson nos mandando bom dia. O Ricardo Amaral mandando recado para quem não sabe o que tá falando. Isso é bom demais da conta. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom dia, LP, no Maranhão. Bom dia, Leni Brits, de Amambaí, no Mato Grosso do Sul. José Cláudio Gutier, de Vilhena, Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. Que estado bom é Minas Gerais, não é verdade? Deus me livre, que coisa boa que é Minas Gerais, socorro. Tem gente boa, tem comida boa, tem lugar bom, tem coisa bonita pra gente ver. Minas Gerais é uma coisa excelente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Um alô pro norte do Pará, novo repartimento, crescendo cada vez mais na pecuária. Bom dia, Dione Agro. Bom dia pro pessoal do norte do Pará. Sejam todos bem-vindos aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigada, viu, pela audiência. Obrigada pela companhia. Bom dia de Campo Mourão, Sandrinha. Bom dia. A Ângela, de Goiás. Bom dia de Paraúna. Muito bom, que alegria. O Steve, bom dia, Steve. Bom dia, pessoal de 1º de maio no Paraná. São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. E a Lê, ó, nos comentários aqui, ó. Lembrando que eu tô anotando todas as perguntas de vocês pra passar as respostas aí nos próximos dias, tá certo? Vamos lá. Pelotas, no Rio Grande do Sul. Paranavaí, no Paraná. Bom dia. Campo Mourão, Jataí, Goiás. Vamos seguindo aqui com as nossas informações. Então, senhoras e senhores, vamos falar agora dos granjeiros. Proteínas animais, né? O Brasil produzindo renda, gerando emprego. E é isso que a gente quer ver. E as pessoas que não entendem que a preservação ambiental caminha ao lado da produção de alimentos, só nos resta informá-los. Mas, lembrem-se, não adianta a gente explicar para quem não quer entender, tá? Então, não percam tempo com quem não quer entender. A gente precisa explicar as coisas para quem está disposto a entender. E existe uma frase célebre que diz o seguinte, abre aspas, sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. É assim que a gente abriu uma série chamada A Verdade contra a Fome, produzida aqui pelo Notícias Agrícolas, uma produção exclusiva nossa, que tem ali dados, né? Dados e dados. A gente trabalha com esse tipo de informação. Agora sim, vamos abrir aqui as informações de Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais, nos trazendo informações aqui sobre os suínos, para a gente começar. Preços no mercado independente começaram a ter reajustes positivos nessa semana. A demanda começou a melhorar um pouquinho, tá ajudando a puxar um pouquinho os preços para cima. Veja o que diz a Letícia sobre as exportações. As exportações de carne suína em 7 dias úteis atingiu 40% do total faturado em julho todo de 2020, tá? Os casos de peste suína africana na China são detectados na província de Sichuan, que é a principal província produtora de suínos lá na nação asiática. O governo chinês informou que a produção de suínos do segundo trimestre da China atingiu seu maior nível em pelo menos 7 anos, mas há informações conflitantes sobre a oferta de carne. É realmente aumento do plantel de forma consistente ou resultado dos abates na correria, né, naquela bacia das almas, como a Letícia já vinha noticiando há tempos, devido aos casos de PSA no primeiro semestre. A Letícia está acompanhando muito de perto a questão da suinocultura chinesa, e isso está ligado diretamente também à nossa demanda por soja, né, então a gente está de olho nesses dados, tá? O frango agora, tá? O pessoal essa semana perguntou bastante hoje, né, essa questão toda aí do mercado de suínos e a suinocultura independente. Isso, inclusive, é uma informação exclusiva levantada pela Letícia. Toda quinta-feira tem suinocultura independente, tá? Vou deixar aqui, inclusive, nos comentários, notícias granjeiros e Notícias Granjeiros, certo? Suinocultura independente. Toda quinta-feira, a Letícia Guimarães tem ali todas essas situações. Sobre o frango agora, o que diz a Letícia Guimarães? Exportação de carne de frango nos primeiros 7 dias úteis de julho já atingiu praticamente a metade do total arrecadado com os embarques da proteína em julho de 20,
todo julho de 20. Então, continuamos desempenhando muito bem nas exportações, tá bem? Temos aqui também, deixa eu dar uma olhadinha. Sim. Quando a gente olha para as nossas exportações de frango e a gente vê esses números tão pujantes, a gente pode observar que o efeito da Arábia Saudita, que embargou o frango brasileiro, né, sem grandes explicações, não foi sentido ainda. Então, quer dizer, essa diversificação da pauta exportadora brasileira, ou seja, não só em clientes, mas em produtos, tem resultado, portanto, nesse bom resultado aí das nossas exportações de frango, entre outros produtos, tá? A gente tá de olho nisso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que mais nos diz Letícia Guimarães? Érico Poser, presidente da APA, Associação Paulista de Avicultores, aponta que as agroindústrias de frango estão trabalhando bem hoje, empatando na questão custo-preço de venda. Notícia excelente, portanto, para os avicultores, e diz ainda que a produção deve ficar mais controlada para ajustar mais a oferta à demanda, que está aquecida. A carne de frango é uma carne mais competitiva, mais barata, e diante da renda, né, corroída aí da população brasileira, a gente traz essa informação, tá certo? Bom, olha só, me perguntaram aqui sobre a questão da carne bovina para Taiwan. Já temos aqui informações sobre a carne bovina, certo? Olha só o que diz o presidente da ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Essa equipe, senhoras e senhores, é 5 estrelas, tá certo? Veja aqui, perguntou, a gente já te responde. O Brasil hoje é o primeiro exportador de carne no mundo e tem o maior rebanho comercial. E mesmo assim, ainda não acessa, em números redondos, 40% do mercado internacional de carne bovina fresca. São exatamente aqueles países que compram grandes volumes e que têm preços extremamente competitivos, como é o caso do Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Canadá e México. Para Camardelli, os fundamentos da virada de cenário no comércio internacional da carne bovina estão na gradual abertura de mercados que mais valorizam a proteína animal bovina fresca e no melhor posicionamento do país no comércio internacional. Muito obrigada, Andressa Letícia, pelas informações trazidas aqui. Então, não temos restrição, mas não exportamos aí grandes volumes justamente por conta do preço competitivo aí de algumas situações, tá certo? Vejo que os nossos comentários estão bombando, não é, senhoras e senhores? Que estão aí respondendo. Esse senhor que hoje, desde cedo, né, tá aí nos trazendo... nos trazendo, não, né? Tá aí trazendo o Nando Ângel Martins. Ele chamou tanto a nossa atenção. Vamos citar o nome dele aqui. Olha só, Nando. Obrigada pelos seus comentários. É sempre bom a gente ter pessoas que divergem da gente para que a gente possa trazer os dados, trazer as informações, porque não só você vai recebê-las, mas as outras pessoas que não conhecem o setor também vão. Então, é sempre bom o contraponto para a gente poder colocar os dados na mesa, colocar os fatos expostos, porque diante dos fatos os argumentos se tornam bastante rasos, as ideologias elas se dissolvem. Então, assim, obrigada pela sua participação hoje no Bom Dia Agronegócio. É sempre bom, como eu falei, sempre bom a gente combater o bom combate, né? Então, você quer continuar aqui trazendo essas informações? Continue. Quando você nos trouxer dados de que, de fato, é o agronegócio, né, a produção agropecuária deste país que está promovendo toda essa situação, tudo bem, né? Como eu falei, a gente tem aqui, ó, um time, não sou eu não, são os produtores rurais, tá, que são preservadores. Para quem não sabe, o Brasil tem 66,3% do seu território preservado com vegetação nativa. Cerca de 25% dessa preservação está dentro de propriedades rurais, né? Esses não são dados de Carla Mendes, nem do Notícias Agrícolas e nem dos produtores que estão conversando aqui com a gente. São dados da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. São dados coletados por satélites que têm uma margem de erro deste tamanho assim, do tamanho de um piolho. Então, assim, mais uma vez, ele acha que a gente está acabando com o Brasil e com o mundo.
Sigo reforçando. Obrigada pela sua participação. Você enriqueceu o Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, porque promoveu o debate e a divulgação de informações boas e positivas, senhores. Dados contra dados. Não há argumentos. Rasos, ideologias se dissolvem. Hoje, inclusive, saiu um novo estudo da ONU que mostra que mais de 800 milhões de pessoas no mundo sofrem com uma situação chamada insegurança alimentar, tá? E certamente pessoas como essa, que acham que os alimentos brotam nas prateleiras dos supermercados, elas não entendem a complexidade das cadeias produtivas. E o nosso papel é justamente esse, explicar para elas como é que está acontecendo, né? Então vamos lá, 800 milhões de pessoas sofrendo com a insegurança alimentar. Você sabe o que é insegurança alimentar, Nando? Não vou te explicar. É não ter um grão de arroz na mesa. E se você tá aqui escrevendo, né, seu intelecto tá funcionando muito bem, porque você tá alimentado, graças a Deus. Então, você não tá entre esses 800 milhões de pessoas. Isso é muito positivo. Isso quer dizer que você tá comendo tranquilamente, fazendo pelo menos 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta. Ok? Ok, mas há outros 800 milhões de pessoas que não têm o que comer. E graças a Deus a gente continua aumentando a produção de alimentos no Brasil e no mundo, e pelo Brasil eu posso dizer, sem suprimir floresta, sem destruir nada, sem diminuir a preservação neste país só cresce, tá certo? Os dados mostram isso. Né? Tem uma seção aqui chamada podcasts, clica lá, conversa de cerca, tem uma série de ações de sustentabilidade que são promovidas. Se você não está satisfeito, você pode também acessar a série A Verdade contra a Fome. E essas 800 milhões de pessoas, segundo o secretário da FAO, que é o braço para a agricultura e alimentação da ONU, a Organização das Nações Unidas, em nada tem a ver o aumento da insegurança alimentar com a produção de comida. Nós estamos produzindo comida em volume suficiente no mundo todo, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar esta comida, ao contrário da gente que está aqui falando, escrevendo, explicando, dando notícia, trabalhando, produzindo, porque a gente está bem alimentado, volto a dizer. Na sequência, o que é duro a gente ter que explicar isso todo dia, mas não tem outro espaço, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Ele deixou muito claro, ele trabalha na ONU, né? Não é a Carla Mendes, uma Zé das Couve, que nem eu. Ele trabalha na ONU, na Organização das Nações Unidas, que disse o seguinte, é política pública o problema de fome neste país. Então, vamos militar pelo fim da fome? Vamos militar por ter mais alimento em valor acessível para as pessoas. É por isso que a gente tem que lutar. A gente vai sempre travar o bom combate, mas eu sempre vou defender a comunicação educativa em detrimento da comunicação reativa, como essa que você está fazendo aqui no Bom Dia Agronegócio de hoje, mas que, como eu falei, foi muito enriquecedor, porque, mais uma vez, eu posso falar como o Brasil é um país que produz e preserva. Aqueles seres humanos que estão ali destruindo o meio ambiente não são produtores rurais, são criminosos de todas as naturezas, seja político, jornalista, produtor rural, seja o que for. Não me importa. Tá cometendo crime ambiental? É criminoso, não é produtor rural. Vamos seguir, porque tem muita notícia pra gente falar ainda nesta sexta-feira, senhoras e senhores. Bom, falamos de carne bovina, falamos de granjeiros, suínos e aves, falamos de milho, falamos de clima nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os mercados em Nova York. Vamos dar uma olhadinha no mercado do café, senhoras e senhores, porque ontem nós tivemos uma entrevista excelente com o Haroldo Bonfá, analista de mercado, que mostrou ali para Virgínia Alves como o mercado ainda está bastante volátil, né? Vou deixar aqui depois a direção para vocês captarem essa entrevista e, né, recuperarem, porque é realmente importante que a gente o faça, tá? Hoje os preços do café arábica, Bolsa de Nova York, subindo entre 180 e 220 pontos. O setembro tem 160 cents mais 50 por libra peso, o dezembro 163 mais 20, o março 165 mais 30 e o maio 166 com 50 por libra peso. Como eu falei, altas que variam de 180 a 220 pontos aproximadamente, tá? Vou deixar aqui nos comentários, senhoras e senhores, como vocês... menu...
Vídeos. E você vai checar o vídeo do Haroldo Bonfá, tá? Como eu falei, segue bons preços no Brasil, bons patamares, momento importante ali para comercialização. Safra 2021 bem comercializada já, quase na sua totalidade. 21-22, colheita um pouquinho mais lenta do que na média aí dos últimos anos. Para o Arábica, para o Conilon avança bem. Temos bons momentos de preços, deram uma barrigadinha, mas ainda assim patamares elevados. A gente continua acompanhando, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quero dar mais uma informação só para vocês. Porque já, 9h30, troco de estúdio pra gente falar de algodão, como a retomada da economia brasileira, mesmo que aos poucos e ainda pouco palpável para alguns setores da nossa população, né, para algumas parcelas da população, como essa retomada do comércio, a flexibilização das medidas de isolamento, como tudo isso tem motivado a indústria têxtil de um lado, né, como isso, o mercado de algodão tem reagido, e também a formação de preços, como as duas coisas caminham. A gente vai conversar com a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e com analistas de mercado juntos para a gente fazer esse levantamento aí do mercado de algodão, que é um mercado que vocês também me perguntam bastante aqui no Bom Dia Agronegócio. Olha só o que diz, eu quero dar um resuminho aqui da entrevista do Haroldo, quando a gente fala de café. Olha só, pautado no câmbio e no clima, mercado de café deve seguir muito volátil e produtor precisa ter cautela ao fazer novas travas. Acho que foi ontem que me perguntaram, Carlinha, é hora de vender café? Como eu falei, né? Eu não tenho competência para dizer qual é o teu momento de comercializar, mas o Haroldo te traz esses pontos de atenção que você tem que ter na hora de fazer as suas vendas, tá? Então, atenção a essas informações. Estamos de olho, tá bem? Vamos lá. Vamos ver o que já é notícia neste site, senhoras e senhores, nesta sexta-feira. Como eu falei, já troco de estúdio, aí é um Deus nos acuda. Bom, mercado de soja e de café, além do açúcar, já abertos nesta manhã de sexta-feira, para você ficar com todos os detalhes na palma da tua mão. O IGP-10 desacelerou e a alta foi de 0,18% em julho, com o alívio das commodities agrícolas. Elas cederam um pouquinho nesse início de mês, né? Esse é um estudo da FGV, já está disponível para você aqui no nosso site. A Alemanha confirma primeiros casos de peste suína africana em fazendas. E olha só, a Alemanha passou por enchentes, 80 pessoas já morreram, a Holanda e a Bélgica também registraram alagamentos, tá uma situação bem complicada lá na Europa nessa sexta-feira. CNA levanta custos de produção de cana, café e piscicultura, também já disponível para você. Açúcar, mercado opera próximo da estabilidade nesta manhã de sexta-feira, tanto em Nova York quanto na Bolsa de Londres. Café, com previsão de frio no Brasil, Arábica e Conilon voltam a subir nessa sexta-feira, então parte destas altas que eu acabei de relatar são registros aí de uma preocupação com o frio aqui no Brasil. A Virgínia, inclusive, trouxe matérias detalhadas nessa semana sobre uma nova onda de frio que deve chegar ali para o sul, sudeste, a partir de amanhã é 17? Então, a partir de amanhã, 17, 18 de julho, a Virgínia vai atualizar essas informações, já tá tudo disponível para você por aqui. Preço do aço inoxidável bate recorde na China, minério de ferro também sobe, e essas são aí algumas informações que já estão disponíveis para você nessa sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha na nossa agenda. No agronegócio, temos aí poucas informações previstas para essa sexta. Perspectiva do mercado de gado, laticínios e aves para os Estados Unidos, a ser divulgado pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e às 16h30, o relatório de commodities das posições, né, líquidas dos especuladores nos mercados de commodities pela CFTC, como sai todas as sextas-feiras. Pessoal, é sempre importante acompanhar esse relatório, e sempre que é possível a gente traz os dados traduzidos para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Por quê? Porque as commodities agrícolas, as commodities de uma forma geral,
o seu comportamento tem uma influência grande desse posicionamento dos fundos especuladores, né? Por quê? Porque, primeiro porque elas estão atrativas, né? Porque as commodities estão em alta ainda, então é preciso acompanhar essas informações. E porque os fundos, eles vão ali movimentando o seu dinheiro, dando uma liquidez que eu sempre gosto de reforçar aqui, muito saudável ao mercado. Esse sobe e desce dos preços está muito atrelado a esse comportamento dos fundos. O comportamento dos fundos te ajuda a trazer previsibilidade para comportamento de preços, isso é importante. E esse é um dos diferenciais das commodities, né? Essa possibilidade de, né, de olhar para essa condição de mercado e você poder, então, trazer essa sua previsibilidade. E aí a gente vai, então, acompanhando todas essas situações. Então, é importante a gente ficar de olho também neste relatório, tá? Mercado financeiro, a FGV trazendo então o monitor do PIB de maio, já disponível para você por aqui, e o IGP-10 que já está disponível no site, tá? No mercado financeiro norte-americano, vendas no varejo, contagem das plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos, e o Tesouro dos Estados Unidos, vai divulgar as compras líquidas estrangeiras dos T-bonds, o fluxo líquido de capitais e as transações líquidas de longo prazo. Isso é importante também para a gente entender como está a saúde no mercado financeiro norte-americano, tá? E a China vai divulgar o investimento estrangeiro direto pelo Ministério do Comércio. Aí são dados que a gente vai conhecer só amanhã, né? Pelo fuso, mas aí na segunda-feira a gente atualiza tudinho para vocês, tá certo? Assim, a Letícia já me sinalizando aqui, ó. Vamos dando uma olhadinha aqui. R$ 5,09 é a cotação do dólar agora, 0,51% de queda nesse momento, o dólar corrigindo então parte da alta registrada ontem, trabalha em baixa, certo? O pessoal de Maringá, o senhor Adoniran Castro conosco, Maringá no Paraná, nos comentando aqui pelo YouTube também, então estamos de olho. E é engraçado, né? Continuam aqui os comentários falando aqui que os donos da terra comem carne, no resto do Brasil é só ovo. Meu Deus, é tão triste ver um brasileiro que não conhece o Brasil, né? Mas qual seria a melhor coisa? Essa semana... eu vou concluir aqui o meu Bom Dia Agronegócio com essa notícia, tá? Eu ia trazer mais algumas coisas aqui, mas acho que quando a gente tem que explicar, né? Quando a gente tem que educar os brasileiros, a gente precisa fazer isso como comunicadores que somos. Essa semana, uma grande mídia aí deu espaço a uma notícia que dizia o seguinte: crise em Cuba, vocês sabem que Cuba está numa crise humanitária horrível, de novo, né? Talvez uma crise eterna, que nunca acabou, olhando para essa situação, e a notícia diz o seguinte: crise em Cuba faz com que os índices de diabetes e doenças cardíacas diminua. Então, a falta de alimentos lá em Cuba eles conseguiram ver como uma forma positiva, não é? Não tem alimento suficiente, as pessoas estão comendo menos, elas estão tendo menos diabetes, menos doenças cardíacas. E isso, a linha fina da matéria era o seguinte: isso nos faz repensar que precisamos ter hábitos mais saudáveis. Então fiquem com essa reflexão, senhoras e senhores. A grande mídia falando que a crise em Cuba, humanitária, de falta de comida, tem um resultado positivo e que a gente deveria repensar as coisas aqui no Brasil, né? E eu me lembro claramente de ver o senhor Nicolás Maduro comendo um belo churrasco, né? E bem gordinho, assim, ó, com bochechas parecidas com as minhas, enquanto o povo venezuelano estava esquálido porque não tinha comida na prateleira do supermercado, ou na Colômbia outro dia, famílias inteiras invadindo granjas e arrastando porcos vivos para se alimentar de alguma forma. Então, assim, fiquem com esta reflexão nessa sexta-feira. Lição de casa para o final de semana. O que eu tô fazendo pelo meu país? Que país eu quero ver lá na frente, né? Um país que preserva, que produz, que tem a consciência de que a gente precisa passar por momentos difíceis e passar pela crise produzindo mais. Volto a dizer, sem suprimir florestas, sem suprimir áreas de vegetação nativa, preservando 80% de propriedades em propriedades localizadas, onde lá no bioma Amazônia, quem produz lá tem que
preservar 80% da sua propriedade, né? Então, assim, conhecendo o Código Florestal Brasileiro, conhecendo as boas práticas de produção e manejo, né? E mais do que isso, agora sim para concluir, lembrando que um indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2021 é uma pessoa chamada Alisson Paulinelli. Para nós, o professor doutor Alisson Paulinelli, que tropicalizou a agricultura brasileira e permitiu que, a partir da década de 70, ao invés da gente importar 45% daquilo que a gente come, a gente não só passou a alimentar melhor os brasileiros, trazer alimento acessível aos brasileiros, mas a gente começou a ajudar na segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas neste planeta, né? Neste país não, neste planeta. Então, assim, fiquem com essa como é que chama? Essa reflexão. Vão procurar, senhores, a história de Dr. Alisson Paulinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2021. Boa sexta-feira para todo mundo. A gente se vê na segunda-feira de novo, tá certo? Agora, ó, noticiasagricolas.com.br para entender como é que tá o mercado de algodão. Até mais, pessoal. Bom final de semana.